Você sabe a diferença entre renda fixa e renda variável? Não? Então fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou mostrar para vocês as principais características e diferenças de cada um desses tipos de investimentos. Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre renda fixa e renda variável, ver as suas principais diferenças, características, rendimentos e algumas outras coisas. Bom, primeiro eu queria pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe aqui no comentário se você gosta desse tipo de vídeo estilo vídeo aula e sem mais delongas, direto pro assunto, vamos lá para a tela do meu computador. Bom, novamente aqui, sejam muito bem-vindos, meu nome aqui é Bruno Vale e a gente vai falar sobre renda fixa e renda variável. Quais são as suas principais diferenças, investimentos em renda fixa, investimentos em renda variável, qual rende mais e qual desses dois tipos de investimentos você deve escolher. Começando aqui com as principais diferenças entre renda fixa e renda variável. A renda fixa, ela tem um rendimento fixo, pelo menos na maioria das vezes. Muitos títulos de renda fixa, eles são pré-fixados. Vamos supor que alguma instituição te ofereça para você comprar um título de renda fixa de R$1.000 que rende 10% ao ano. Então, você compra esse título e se você carregar ele por um ano, você sabe que ao final do período você vai receber R$1.100. Os R$1.000 do título, mais os R$100 do rendimento. Pode ser também que a instituição ela te ofereça um título IPCA mais 5% ao ano. Se você compra esse título por R$100, R$200, R$300, o preço que for, durante aquele período que você carregar o investimento, você vai receber aquela taxa combinada de 5% ao ano mais o IPCA. Se o IPCA foi de 5% ao ano, você vai receber 10%. Se o IPCA foi de 7%, você vai receber 12% e assim por diante. E o terceiro tipo de rendimento nos investimentos de renda fixa é quando ele é atrelado a um índice, que pode ser CDI, Selic, por exemplo. Vamos supor que o CDI esteja na casa de 12% ao ano. Ao final do ano, se você carregou o título durante um ano, você vai receber seus 12%. Se você carregou referente a 6 meses, você vai receber a taxa equivalente àquele período. Mas, no meio do caminho, se essa taxa muda de 12% para 5%, isso é muito difícil de acontecer, de uma hora para outra isso não acontece, mas isso aqui é um exemplo extremo para fins de explicação. Você vai receber durante o período, vamos supor que ficou 12% durante 6 meses e 5% nos próximos 6 meses. Durante 6 meses, o seu investimento estava rendendo 12%. Agora, nos próximos 6 meses, quando a taxa caiu, o seu investimento ele vai estar rendendo 5%. Esses são os principais tipos de rendimento nos investimentos de renda fixa. Agora, quais são os rendimentos na renda variável? Você pode ter juros sobre capital próprio, proventos, que são ali os seus dividendos também, e você pode ganhar também na valorização das ações. Os juros sobre capital próprio, eles são distribuições de lucro, de reservas de lucro, de exercícios anteriores. A empresa ela reservou um lucro achando que poderia usá-lo para reinvestimento ou por alguma crise que estava esperando, acabou que não usou, então ela vai te pagar juros sobre capital próprio. Agora, os dividendos, eles são a distribuição de lucro também, mas essa distribuição é feita do exercício anterior. O juros sobre capital próprio é feito dos exercícios anteriores. Quando é logo no exercício em sequência, no ano em sequência ali da distribuição, são chamados de dividendos. Os dois funcionam basicamente da mesma forma, sendo o juros sobre capital próprio tributado já na fonte. A valorização das ações é quando você compra uma cota, vamos supor que você comprou a cota R$20 e o preço dessa ação ela subiu para R$25. Se você realizar a venda desse ativo, você ganhou R$5. Agora, se você comprou 100 ações ao invés de uma
e ela valorizou de 20 para 25, você vai ter um lucro de 100 vezes R$5, ou seja, R$500. E assim por diante. O lucro, ele somente é realizado, contabilizado, quando você realiza as operações. E o mesmo para o prejuízo. Se você não vendeu a ação, você ainda não teve o prejuízo. Agora, indo aqui para a parte de tributação. Qual é a principal diferença da tributação? Os investimentos em renda fixa, eles são tributados, a maioria deles, pela tabela regressiva do imposto de renda e também o imposto sobre operações financeiras, que é o IOF. O IOF, ele incide sobre o seu ganho de capital, somente sobre o seu lucro, o seu rendimento, durante os 29 primeiros dias. No 30º dia, ele já não conta mais. Já a tabela regressiva do imposto de renda, ela funciona da seguinte maneira. Se você ficar com o seu investimento de 0 a 180 dias, você vai ser tributado em imposto de renda 22,5%. Se você ficar de 181 até 360 dias, você vai ser tributado em 20%. Se você ficar de 360 a 720 dias, você vai ser tributado em 20%. Agora, se você ficar mais do que 720 dias, você vai ser tributado em 15%, sempre contando somente sobre o seu rendimento, sobre o seu lucro. Já as ações, elas são tributadas da seguinte maneira. Quando você vende ações com lucro, você é tributado em 15% se a operação for de swing trade, que é quando você permanece mais de um dia com aquela ação, 2 dias, uma semana, um mês, um ano e assim por diante, e 20% sobre o seu lucro quando você fizer um day trade, que são as operações de compra e venda feitas no mesmo dia. Também é importante lembrar que até R$20 mil de venda no mês, você não precisa pagar imposto de renda sobre o seu lucro, se as operações forem swing trade. Para day trade, não existe essa isenção. E a terceira principal diferença que eu quero trazer aqui para vocês é o seu perfil do investidor. Se você é uma pessoa que gosta de um pouco mais de risco, que não se importa de ver os seus ativos subindo e descendo de preço, que não tem a intenção de resgate a curto prazo dos seus investimentos, então você é uma pessoa que muito provavelmente vai gostar de investir na renda variável. Agora, se dessas características que eu falei, para todas elas a sua resposta foi não, então você é uma pessoa que vai se dar melhor no mercado de renda fixa. Nesse próximo slide eu trouxe aqui para vocês alguns investimentos em renda fixa. O primeiro deles é os CDBs. Os CDBs, eles são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras e normalmente eles são pré-fixados ou pós-fixados. Quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro geralmente para os bancos, para as instituições financeiras. Agora aqui no nosso segundo exemplo, o Tesouro Direto, que é outro tipo de investimento também em renda fixa. Eu falei mais sobre ele detalhadamente em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Se você quiser saber mais depois desse vídeo, você vai lá assistir ele. O Tesouro Direto nada mais é do que uma plataforma onde você compra títulos emitidos pelo governo. A diferença entre eles e um CDB são quem emite. O CDB geralmente são empresas e instituições financeiras. E o Tesouro Direto é o governo. Você vai estar emprestando seu dinheiro para o governo, financiando o governo. O LCI e o LCA, eles são títulos de renda fixa muito parecidos com os CDBs. Também tem os mesmos tipos de rentabilidades disponíveis no mercado, com a diferença de que eles são isentos de imposto de renda. Os CDBs, eles seguem a tabela regressiva de imposto de renda que eu falei para vocês. LCI e LCA, eles são isentos de imposto de renda, letras de crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliário. Eu trouxe aqui também alguns investimentos em renda variável. O primeiro deles aqui são as ações, que são com certeza que os mais conhecidos
e os mais investidos, uma ação é uma empresa que decidiu dividir o seu capital em várias cotas e fazer um IPO no mercado de renda variável, adquirindo assim vários novos sócios e fazendo entrar dinheiro para o capital da empresa para poder reinvestir na empresa. Eles são como se fossem as ações, só que com a diferença de que não são empresas. Eles são um conjunto de imóveis, na sua maioria das vezes, em que fizeram esse mesmo processo, fizeram um IPO no mercado de capital para negociar com novos acionistas, você, eu, qualquer pessoa que investe em fundos imobiliários, e conseguir mais dinheiro para investir nos seus ativos. A vantagem do fundo imobiliário é a grande previsibilidade de pagamentos de proventos e também a isenção de pagamento de dividendos. Já o nosso próximo ativo são os BDRs. Os BDRs, eles são empresas que abriram seu capital, mas abriram no mercado estrangeiro. E depois, algum banco ou a própria empresa fazendo parceria com algum banco trouxe certificados que equivalem às ações listadas em outras bolsas, geralmente na bolsa americana. Agora a pergunta que não quer calar: qual tem o melhor rendimento para eu poder investir? Bom, essa comparação infelizmente não é possível, já que na renda variável a gente não tem previsibilidade de rendimento. A gente pode ter alguma expectativa sobre a valorização de uma empresa, isso é até o motivo para comprar a empresa, mas a gente não tem uma certeza, como nos títulos de renda fixa pré-fixado, por exemplo. Nesse gráfico aqui, eu trouxe para vocês uma comparação a longo prazo, onde o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, ele está aqui na linha azul, o IPCA, que é a nossa inflação, está nessa linha aqui meio roxa do meio. O Ibovespa, que é o principal índice das ações mais negociadas aqui do Brasil, está nessa linha vermelha. E o CDI, que segue basicamente a taxa Selic, está sempre muito próxima dela, a nossa taxa básica de juros do Brasil, em linha amarela. E podemos ver aqui uma comparação onde, nessa comparação, o IFIX teve a maior rentabilidade. Mas rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E também isso não é muito parâmetro, já que quando a gente compra ações, a não ser que a gente replique, por exemplo, o índice Bovespa inteiro, dificilmente a nossa rentabilidade vai acompanhar certinho ali como está o índice. A mesma coisa para o IFIX também. E agora, sabendo de tudo isso, qual eu devo escolher? Bom, a palavra-chave nos investimentos é diversificação. E por que você deve escolher somente um tipo ou uma classe de ativos, já que você pode comprar todos eles ou pelo menos uma boa parte deles, deixando a sua carteira assim muito mais segura e diversificada? Porque eu vou investir todo o meu capital somente em uma ação, somente em um fundo imobiliário ou somente em um título de renda fixa, se eu posso fazer um grupamento na minha carteira, na minha corretora, de todos esses tipos de ativos e ter uma rentabilidade muitas vezes acima da média, já que você aproveita todas as oportunidades do mercado ou uma boa parte delas e ao mesmo tempo estando seguro, a sua carteira estando bem diversificada. Já que, por exemplo, se você diversifica a sua carteira com pelo menos 20 ativos, com 5% cada um deles, se um ativo ele quebrar totalmente, você vai perder somente 5% do seu patrimônio investido. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se restou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você ficou até aqui no vídeo, não deixe de me seguir também no Instagram. Eu te vejo no próximo vídeo.